Mas assim, de tudo isso que vocês trouxeram, eu sei que tem umas particularidades aí na especialidade de vocês, apesar de ser semelhante, né? Principalmente do Dr. Ricardo Pimentel. Conta um pouquinho para a gente como que é esse seu trabalho em relação à reprodução assistida, relacionada à espiritualidade. Você já foi logo No ponto. no ponto, mas E nem estava aqui essa pergunta, hein? surgiu, né? Surgiu aqui. Mas é interessante, né? Bom, eu sou de berço espírita, vamos dizer assim, né? Geração dos meus bisavós, depois avó materna, principalmente, e minha mãe, depois meu pai, quando me teve, já era espírita, porque antes ele era católico. Então, vamos dizer que eu nasci em um berço espírita. Mas tem muito daquela questão que não é só nascer no berço espírita, porque assim, para falar um pouquinho, eu tenho que dar uma introdução, tá, Francisco? Você me Claro, fique perdoa. à vontade. Porque assim, hoje a gente entende o espiritismo como aquele que se contrapõe ao materialismo, vamos dizer assim. E como para nós o materialismo ele não é somente um saber específico, seja ele científico, filosófico ou religioso, também nós não consideramos que o espiritismo é somente uma ciência. Para nós é muito mais, é como se fosse um estilo de vida, aquilo que configurou como sendo um paradigma, vamos dizer assim. Então é interessante que o espiritismo ele contribui para a apreensão muito mais rica de todo e qualquer fenômeno, seja ele físico no campo da ciência, seja ele filosófico na área das indagações profundas, ou seja ele religioso nas questões de fé. Então, e justamente porque ele abarca uma das premissas que o materialismo não abrange, que é a imortalidade da alma, né? De sermos espíritos imortais vivendo de experiência em experiência até, vamos dizer, atingir a verdadeira plenitude, que seria um equilíbrio ali entre o intelecto e o moral, né? Então, por isso que o próprio codificador da doutrina, Allan Kardec, fala que o espiritismo acompanha passo a passo o avanço da ciência, né? Mas ele não se detém aonde a ciência para. Por quê? Porque a ciência, ela trata o efeito e o espiritismo remonta-lhe às causas. É uma continuidade. É uma continuidade e vai na raiz do problema, né? Então, a minha história começou, na verdade, olha para você ver, nasci em berço espírita, mas esse despertar só veio aos 17 anos. Quando eu estava na faculdade de medicina, morando no interior de Minas, e aí, mudando de cidade, o espírita, ele chega numa cidade nova, ele tem que procurar um centro espírita, né? Para continuar os trabalhos, ter um local de fazer as preces, etc., o estudo. E eu cheguei nesse centro espírita, que devo minha vida, né, para Dona Marisa e o seu Jales. Vocês já entenderam os motivos que eu expliquei agora há pouco. E, por coincidência ali, 2, 3 semanas depois, eles estavam precisando de um palestrante. E tem um lema no espiritismo que quando você fala assim, não estou preparado, cai o trabalho na sua cabeça. É só você falar isso. Acho que na vida é assim também. Então eu acho que eu pensei na época, não estou preparado, né? Então, tive que dar essa palestra, mas eu pensei, bom, pelo menos eu vou escolher o tema, vou escolher um facinho ali, 2 perguntinhas no livro do Espírito e vou me virar bem. E ela, não, o tema já está pré-estabelecido, porque era outro palestrante que ia dar, é reencarnação. Eu falei, Dona Marisa, mas eu não sei nem a parte biológica, eu estou no primeiro período de medicina, eu tenho que entender como é que acontece isso, quanto mais a parte espiritual. E ali, aos 17 anos, eu comecei a estudar o ponto de vista espiritual do nascimento ou do renascimento, vamos dizer assim. Então, eu falo que, na época, eu aprendi que eu não tinha que ser um estudante de medicina espírita. Eu tinha que ser um espírita estudando medicina. Então, essa parte moral, religiosa, científica, filosófica, tinha que vir primeiro. Ela tinha que estar acoplada ao meu caráter. E depois, tudo viria como consequência dessa elaboração pessoal, né? Então, dali para frente, eu tenho como um dos meus grandes objetivos de vida, porque a gente
eu falo que eu tenho três grandes paixões, né? Em primeiro lugar, minha família, vivo por elas. Eu tenho sorte de ser mandado por 3 mulheres, né? Olha, Sorte mesmo. uma delas está aqui Uma presente. delas está aqui Não está presente, aparecendo, vigiando mas cada uma de minhas palavras, mas apoiando também, né, amor? E as outras 2 é a reprodução humana e o espiritismo. Então, Uhum, até quando a gente foi fazer aquela elaboração para ver qual que seria minha identidade ali na rede social, eu quis trazer muito disso, né? Porque se o espiritismo tem o que contribuir em todo e qualquer fenômeno, por que não colocá-los nas nossas discussões, sim. nas nossas inquietações, colocá-lo dentro da reprodução humana, como remontando as causas da infertilidade, por que sofremos, por que tem que ser assim, tem um Uhum, motivo para isso. E é interessante porque quando a gente vai fazer essas postagens, por que que eu tenho infertilidade nessa vida? Vou deixar um pouquinho mais para frente, não vou aprofundar muito não. Mas o que a gente esquece é que por que que eu, Ricardo Pimentel, trabalho hoje com infertilidade? E todas os outros profissionais da clínica, por que que hoje eles trabalham com responsabilidade, com essa responsabilidade, né? Se a gente for remontar nas causas pretéritas, porque muitas vezes a paciente fala assim, nossa, doutor, mas nessa vida de agora, eu não fiz nada para merecer isso, né? Mas às vezes não está nessa, né? uhum, Mas é interessante que a paciente, ela só tem um compromisso com ela mesma, uhum. concorda? Sim. Porque às vezes ela está corrigindo alguma coisa que lá no passado não foi tão legal. E ela tem um compromisso de ser uma pessoa melhor. Uhum, E o profissional, e eu que tenho várias pacientes, que tenho um compromisso com muitas delas, né? sim. Então olha a responsabilidade que traz nisso, né? O que foi que eu fiz lá para trás? Então a gente está sempre. Eu confesso que não é fácil, porque não existe esse material pronto. Então, quando você pega a literatura espírita, que é vastíssima, se a gente pegar só as obras de Chico Xavier, são mais de 400 livros psicografados. Mas a gente tem que pensar, muitas vezes, um parágrafo por obra, falando da infertilidade, da reencarnação, somente obras mais atuais que foram tocar no ponto do embrião congelado, da clonagem, né? Então, realmente é um trabalho de pesquisa muito minucioso, mas muito gratificante e que me trouxe um feedback interessantíssimo. Eu tenho pacientes católicas, protestantes, até muçulmanas que me falam lá pelo direct no Instagram, doutor, eu sou católica, mas eu amo acompanhar o seu conteúdo aliando ciência com espiritismo. Uhum, Então, eu recebo muito mais um feedback positivo, tem uhum. as críticas que são desafiadoras. Sim. Eu tenho um paciente que já chegou para mim e já me falou pessoalmente, doutor, eu tinha uma consulta marcada com você, mas não concordo muito com as coisas que você fala e mudei de médico. E quando eu decidi colocar essa minha face exposta para todos eles, eu sabia desses riscos, né? Uhum, Mas posso dizer que foi assertivo, que não me arrependo e que recebo muito carinho, um feedback muito uhum. interessante Sim. toda vez que a gente toca nesse assunto.